Bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui estamos no meu íntimo, no meu quarto, que é o canto que eu oro, é o canto que eu me derramo para o Senhor, é o canto que eu recebo minhas vitórias. E a guerra é travada. Então eu queria passar para vocês hoje a palavra de Esté. É uma palavra de força, de inteligência e de edificação. Esté, ela era uma judia. O tio de Mardoqueu teve ela como filha. Então, ele pegou a menina para ele criar e trouxe até a casa dele e colocou o nome dela. O nome dela era Hadassa. E ele colocou o nome dela de Esté e falou para ela que ela nunca dissesse quem era o povo dela, que ela era uma judia, como Mardoqueu. Só que falou que não era para dizer que ela era uma judia. Então, ele foi ao encontro, a passar do tempo, né? Ensinando ela quem era Deus, ela orando, ela perseverando, ela tendo fé no nosso Deus. Então, teve um dia que ele foi a um jantar, né? Dos membros lá que tinham poderes, né? A mando do rei, né? Naquele tempo, o rei era rei Assuero. Então, ele tinha já uma rainha. E essa rainha se chamava Varte. Então fala assim: e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Melmar sacas ou 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Então daí começou a grande história de Esté. A rainha Vaste, ela não aceitou ir até lá, naquele encontro, dançar-se para as pessoas que lá o seu marido tinha ordenado. Então ele fez o que? Ele a retirou do palácio e desfez o casamento com a rainha Vaste. Então ele ficou sem rainha. E ali aquelas pessoas falaram para ele, né? O rei Assuero, você poderia escolher uma noiva daqui, né? Junto. Aí então foram as candidatas. E quando o rei ele viu a Esté, ele se apaixonou profundamente por ela. A escolheu, porque eram os planos de Deus. Então teve toda uma trama de uns que estavam no palácio e queria que fosse a filha dele no lugar de Esté. Então ele fez o que ele tramou. Ele disse que Mardoqueu, que criou Esté, não era digno daquele rei. Ele não obedecia, ele tinha um rei maior, que era nosso Deus, e ele poderia provar. Então ele foi nas escrituras e tramou contra Mardoqueu e contra Esté. Então o rei caiu e o rei mandou preparar uma forca. E Amã foi preparar a forca para Mardoqueu, para matá-lo, pois ele não era fiel ao rei, por conta que ele tinha que amar o único rei, que era o nosso Deus maravilhoso. Então Amã fez essa forca. E assim foi. Mas Esté, quando decretaram que todo o povo judeu, a mando do rei, sobre o que Amã queria que o rei fizesse, foi decretado que todo o povo judeu iria morrer em tal data, 13, dia 13. Esse foi o dia. Então, iria todos os povos judeus morrer à forca. E o primeiro ia ser Mardoqueu. Então Mardoqueu se rasgou suas vestes e se vestiu de saco. E foi orar, clamar ao Senhor. E todos os judeus clamaram ao seu Deus. Então Mardoqueu pediu ajuda de Esté, que já estava no palácio, sendo preparada para o casamento. Então Esté disse: passem 3 dias de jejum e 3 dias de oração, pois irei eu lá até o rei. Então ela se vestiu e foi até o rei, pois ela só podia ir até o rei se ele a chamasse. Mas mesmo assim ela confiou no Deus dela e ela seguiu até o rei. E marcou um banquete com o rei.
Ela, o rei e o inimigo, Amã. Então ela colocou os três. E lá naquele banquete ela falou: olha, por que você quer matar o meu povo? Então Amã se assustou. É o meu povo, eu sou a Judéia. Então ali ela foi explicar o porquê e como que primeiramente está nosso Deus em nossa vida do que qualquer rei que está abaixo do sol. E idas e vindas, essa história teve um final feliz. Porque o rei viu o quão inimigo ele tinha do lado dele, que queria o mal, que era Amã. Então a mesma forca que Amã fez para Mardoqueu foi usada contra a vida dele, pois o rei decretou a morte dele. E a ascensão de todos os judeus, e ali se salvou o povo de Deus. Porque o povo de Deus unido, ele é mais forte. O povo de Deus em oração, ele é mais forte. O povo de Deus jejuando, ele é muito forte. Então o que eu digo para você, não se entristeça com as perseguições. Não se entristeça. É vizinho falando mal de você. É pessoas querendo seu mal. É pessoas falando mal da sua vida. Não vá bater de frente, vá não. Não vá se comparar. Vá orar pela vida daquela pessoa que te persegue. Vai orar pela vida daquela pessoa que te quer mal. Porque maior é Deus na tua vida. Quanto mais uma pessoa faz mal a outra, ela tá matando a si mesma. Ela tá frustrando a si mesma. Ela tá deixando de viver a vida dela para planejar o mal contra o seu irmão. Não faça isso, meu irmão. Não faça. Entregue tudo ao Senhor e ore pela vida dos que te perseguem. Ore, é na sua família, ore pela vida deles. É no seu trabalho, ore pela vida deles, porque o Senhor te diz esse recado essa manhã. Não faça o mal. Não dê o mal com o mal. Vá orar. Jejue se for necessário. Vá buscar, porque o Senhor vai dar a tua vitória. Ele vai dar a tua vitória. Não haja com iniquidade. Não haja com mal. Ele vai dar a sua vitória sim. E tenha um dia abençoado a todos vocês. Amém.